Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Olá, catarinando, mais uma semana e a gente está junto aqui, mais uma vez falando um pouquinho sobre demografia, sobre a população, inclusive de muito interesse para a terceira idade. Santa Catarina tem um fenômeno chamado litoralização da sua população. E nós temos o Pomar, que é um estudioso, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, Milton Pomar, e ele é geógrafo por formação e tem estudado essa dinâmica populacional, a demografia. Está escrevendo um livro que está aí prestes a lançar o seu livro, né, Pomar? E um dos temas que ele toca nesse livro é a litoralização, né, da população. Então, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. O que significa essa palavra aí que a gente tem até dificuldade de falar? Olha, a litoralização é um fenômeno que ocorreu no Brasil, ocorreu na China, ocorreu em Portugal. Quer dizer, são países em que o seu desenvolvimento foi sendo direcionado para a faixa litorânea e que ficaram com um buraco no interior, no seu interior. Hoje você tem em Portugal 74%, 75% da população de Portugal está na região litorânea. Aqui em Santa Catarina, 74%, 75% está na região litorânea. E lá na China também, se você pegar aquele país imenso, a maior parte da população, chega quase 3/4 da população, também está na faixa litorânea. Eu estou dando 3 exemplos, que são os 3 exemplos que eu estudo no livro, né? Obviamente tem outros países que o fenômeno deve ocorrer também. Mas no caso que nos interessa aqui em Santa Catarina, além da própria Santa Catarina, é o caso de Portugal, né? Que nós temos aqui na ilha, inclusive em Florianópolis, uma relação afetiva e efetiva, né, com Portugal. Qual é o problema? O problema é que você tem um esvaziamento das cidades do interior. No ano passado, aqui em Santa Catarina, 128 municípios perderam população. Decresceram? Diminuíram a população. E aí, aonde cresce a população? Cresce em Itapema, cresce em Balneário Camboriú, cresce em Florianópolis, quer dizer, cresce nesses municípios da região. Quanto mais na beira da praia, maior o crescimento. Mas quando a gente fala cresce, a gente está falando de uma maneira assim suave, né? Incha. Na verdade incha, na verdade implode, porque você tem municípios que ficam com uma faixa extremamente apertada, né, entre a BR e o litoral, a faixa de areia, de praia, que é o caso, digamos, de Itapema e de Balneário, acho que são 2 bons exemplos disso. Essa população que vai para lá é uma população que paga caro pelo imóvel, paga caro pelo aluguel, paga caro por serviços, paga caro por alimentação, vive mal, porque vive amontoada, né? Então, essa litoralização que existe em Portugal de maneira muito acentuada, existe aqui em Santa Catarina de maneira muito acentuada, ela cria um desequilíbrio absurdo. Uhum. Então, se você for hoje no interior, nós temos municípios que estão praticamente desertos. Parece aqueles filmes de faroeste antigamente, que as Você não portas... vê uma pessoa que as portas ficavam assim, batendo, né, do salão, né? Uhum. Ficava... É isso, quer dizer, a litoralização é um fenômeno que tem a ver com a falta de planejamento urbano, tem a ver com a falta de estímulos efetivos para a vida no interior, para as pessoas poderem trabalhar e viver no interior. Então, o pessoal vem para a cidade grande, e a cidade grande está onde? No litoral. E cria situações, como a gente já conversou antes, né? Que um exemplo de Balneário Camboriú, que você estava me dizendo aqui antes da gente começar, quer dizer, prédios de apartamentos milionários, né? E que ficou sem luz, como é que é? Sem infraestrutura, né? Não tem água que dê conta, não tem luz que dê conta, porque você acaba... Balneário Camboriú, eu considero que é uma aberração do ponto de vista de planejamento urbano, do ponto de vista de tudo. Se você parar para pensar, o que está ocorrendo ali, aqueles prédios gigantescos em Balneário Camboriú, aquilo ali são os espigões, né? Eu passei esses dias ali e fiquei, gente, como é que pode? Arquitetonicamente falando é um absurdo, urbanisticamente falando é um absurdo, mas é uma lógica, né?
E aí você tem uma situação que precisa ter infraestrutura. Precisa ter água, precisa ter luz, precisa ter coleta de lixo, precisa ter tudo para dar conta daquilo ali, né? E aí entra um problema, por exemplo, de circulação de ar na cidade, entra um problema de sombra na praia, né? Então, o que ocorre é que a gente está vivendo uma situação. Você vê Florianópolis, essa época agora tem congestionamento o tempo todo para tudo quanto é lado. Isso é qualidade de vida? Sem contar o esgoto, né? Que até hoje não se resolveu. Aqui a natureza em Florianópolis é muito pródiga, né? Mas ela também tem paciência, né? Tem Chega seu um momento limite. que ela vai... Ok. Nosso tempo aqui é curto, mas antes de encerrar, Milton, fala um pouquinho. O Milton está terminando um livro, como eu falei, e que estuda Portugal, estuda um pouco da China. Vai ser lançado aqui em Santa Catarina mês que vem, né? Possivelmente. Já temos o Compromisso, que vai estar com a gente. Fala um pouquinho do seu livro para nós nesse bloco aqui. Esse livro ele foi feito a partir de 2 trabalhos. Eu estudei na Universidade Estadual aqui de Santa Catarina, na UDESC, na FAED, na parte do curso de Geografia, e o meu trabalho de curso foi sobre a questão da migração do sul do Brasil para o centro-oeste, na época da ditadura militar. E depois, agora recentemente, 2016, 2017, eu fiz o mestrado, e no mestrado eu fiz um estudo sobre a questão do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, de como está envelhecendo, empobrecendo, esvaziando o interior. Que tem a ver com esse fenômeno da migração para o centro-oeste, tem a ver com uma série de mudanças comportamentais da população e tem a ver com esse fenômeno da litoralização, né? E aí eu fiz essas comparações com Portugal e com a China, que são países que eu estudei também, porque no caso de Portugal, nós fomos lá ano passado para ter contato com o governo português que está fazendo um trabalho para tentar revitalizar o interior, para a gente ver, bom, qual é o caminho, né? Porque só fazer diagnóstico não adianta, a gente tem que ver o que nós vamos fazer, né? O que fazer. E aí é importante as pessoas saberem disso. Nós estamos caminhando aceleradamente para chegar ao estágio que Portugal já se encontra hoje. Qual é esse estágio? Se você for nas vilas no interior de Portugal, você vai encontrar a maior parte da população na faixa de 80 a 90 anos de idade. Se você for hoje no interior aqui de Santa Catarina, você vai ter cidades com 20, 30, 40% de pessoas já nessa situação. Você tem muita gente com 80 anos, 90 anos. Santa Catarina é o estado do Brasil com o maior índice, a maior média, expectativa média de vida, né? Praticamente 80 anos. E as projeções do IBGE é que até 2060 a gente vai ter aí quase 90 anos de média, expectativa média de vida. Então isso coloca um cenário que é muito preocupante, porque quando a gente estuda isso, tem uma coisa chamada taxa de dependência, né? Quer dizer, quantas pessoas vão estar trabalhando para sustentar quantas com menos de 15 anos de idade e quantas com mais de 60 ou 65 anos de idade. E cada vez vai ter menos gente. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter mais gente dependente do que gente dando conta. Que é né? insustentável. Então isso caminha para uma crise. E eu digo assim, olha, 2060 está muito longe, vamos pensar em 2030. 2030 é rapidinho, daqui a 11 anos, quando a gente piscar já chegou lá. Como é que nós vamos estar em 2030? Eu comentei, por exemplo, a questão da Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis. Por quê? Porque é quem legisla, é quem fiscaliza. Esse pessoal tem que estar atento a isso. As coisas levam tempo para ser pensadas, discutidas, se preparar. Então, se você começar a discutir isso agora, às vezes vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Quando bobear, já chegou lá. Está lá, né? Tá lá. Muito bem. Então, vamos aguardar o livro, né? Eu também, estou próximo ansioso. Convite aqui, a próxima vinda, fica o compromisso, que vai ser com o livro, então, né? Obrigado mais uma vez pela gentileza de aceitar nosso convite e obrigado a você que sempre está nos acompanhando. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.